Larissa Coelho, especializada em biofísica quântica e saúde integrativa, com ênfase na metodologia Clark avançada. Ativista quântica pela Quantum Academic, psicanalista clínica, fundadora e idealizadora do Instituto ISQV. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o problema do diagnóstico na medicina convencional e por que esse assunto não é discutido e tratado em consultório médico. Um parasita é como um sanguessuga. O adulto se prende em um ponto no interior do nosso corpo, onde produz milhares de ovos. A sua permanência no nosso corpo produz um pequeno sangramento crônico que acaba provocando anemia e dores. Sendo assim, não somos capazes de expulsá-los vivos ou mortos, porque não estão circulando no nosso sangue e sim fixos aos nossos tecidos, tornando mais difícil a tarefa de identificá-los em exames de sangue e pelo nosso próprio organismo. E a doutora Clark comprovou que o principal problema da medicina convencional reside no diagnóstico, ou seja, na incapacidade para saber a causa real que provoca uma doença. Simplesmente porque os médicos atuais apenas permitem conhecer o estado em que se encontra um órgão ou um sistema, mas não o que levou o indivíduo a essa situação. Os médicos raramente procuram possíveis parasitoses ou toxinas e metais pesados no corpo, simplesmente porque não lhes ensinaram a realizar essa procura. E a problemática de toda essa pandemia não está no vírus, mas sim no nosso terreno biológico. E esse terreno pode estar alojando parasitas que são abrigo para os patógenos menores, como o vírus da Covid-19. Mas onde os metais pesados entram nessa história? Bem, metais e tóxicos alimentam esses patógenos e geram um ambiente ideal para a sua sobrevivência. Seus dejetos tóxicos causam diversos danos no organismo, inclusive inúmeras patologias que para a medicina convencional são vistas como incuráveis por não detectarem sua real causa. Em resumo, isso quer dizer que quando os tóxicos e patógenos entram em contato com nossos organismos, os patógenos, que são vírus, bactérias e fungos e parasitas, enfraquecem o nosso sistema imunológico e funcionam como um abrigo para os vírus do meio externo, já que os tóxicos funcionam como alimentos para os patógenos. Então, consumindo mais tóxicos, os patógenos se fortalecem e enfraquecem mais nosso sistema imunológico, fazendo com que seja impossível nos proteger de vírus presentes no meio externo. Os parasitas geralmente são moles e pequenos e não são vistos com um scanner, muito menos em exames laboratoriais, o que dificulta mais ainda o diagnóstico correto. Mas a boa notícia é que cada parasita tem a sua própria frequência, assim como todo ser vivo no planeta. E sabendo disso, a doutora Clark criou o sincrômetro. Com esse aparelho, podemos localizar esses parasitas, porque detectamos a onda frequencial que eles emitem dentro do nosso organismo. E também podemos ver em que órgão eles estão alojados. E não apenas localizar, mas com os estudos da doutora Uda Clark, também podemos eliminar esses parasitas com os equipamentos de eletrocusão. E se você não sabe que equipamentos são esses, calma, que vou dar alguns exemplos mais para frente. Por enquanto, precisamos ter em mente que esse método foi descoberto pela doutora Uda Clark após longos anos de pesquisas e experimentos científicos. Logo, não é encontrado na medicina convencional, é um método terapêutico para auxiliar nosso corpo a diminuir estes fatores que bloqueiam seu funcionamento. Na medicina convencional, o processo de detectar esses parasitas é realizado procurando a presença de ovos na matéria fecal, o que, ao meu ver, não é muito confiável, já que foi comprovado que uma fêmea do parasita Ascari, por exemplo, pode pôr ovos em qualquer órgão, não apenas no intestino delgado, chegando a 200 mil ovos por dia, que podem estar localizados em qualquer lugar no nosso corpo. E a doutora Clark acredita que não se pode generalizar a força e a resistência dos patógenos no organismo humano, porque depende muito do sistema imunológico do paciente, já que, como sabemos, tóxicos são alimentos dos patógenos, então cada tóxico que existe no nosso corpo fortalece ainda mais um patógeno específico. Depois de realizar os estudos sobre frequência dos parasitas e dos tóxicos e criar o sincrômetro, a doutora Clark criou equipamentos que conseguem eliminar os patógenos e tóxicos do nosso organismo de uma forma efetiva. E assim surgiu o Varizapper. E com a sua criação, a doutora Uda Clark foi considerada a cientista que mais contribuiu para a divulgação da metodologia da biofísica. E assim como mencionou o Dr. Bert Sarkaman, que foi agraciado com o Nobel de Fisiologia e Medicina de 1991, a biofísica é o sistema primário e a bioquímica é o sistema secundário de um corpo humano. Portanto,
Se a biofísica não estiver funcionando, a bioquímica também não funcionará. Os princípios que estão na base desse aparelho são baseados em 2 estudos. O primeiro é o estudo realizado por Royal Raymond Rife. Dr. Rife afirmava que cada espécie emite uma frequência única e peculiar, e que se expusesse qualquer patógeno sobre a frequência gerada por um aparelho de eletrocusão, ele morreria ou perderia suas funções. O segundo estudo realizado no ano de 2000 foi feito por um engenheiro e escritor chamado Bob Beck, que é autor do livro Take Back Your Power, que em português significa Recupere a sua força. Bob Beck desenhou um circuito eletrônico muito simples, que quando conectado com o ser humano, emite uma corrente elétrica que percorre o organismo, eletrocutando o patógeno que pode estar alojado no nosso corpo. Com base nesses 2 estudos, a Dra. Uda Clark pôde criar o aparelho VariZapper, que emite uma corrente elétrica de 9 volts, criando uma frequência de 32.000 Hz, que quando aplicada no corpo, elimina virtualmente qualquer tipo de patógeno. A doutora Clark comprovou que além de eliminar os patógenos, o VariZapper também ativa o sistema imunológico, estimulando o processo de fagocitose, o que é um dos principais mecanismos naturais que o nosso corpo possui para remover patógenos. Só que ao longo de suas pesquisas, sua equipe percebeu a necessidade de criar um equipamento que pudesse ser transportado e levado para qualquer local. O VariZapper é um excelente equipamento para realizar a prevenção de doenças. Porém, seu tamanho e a vasta gama de programas existentes nele requer preparo e habilidade para o uso. E após 6 anos de pesquisa no Instituto Clark, conseguiram construir um equipamento portátil para uso doméstico, o M-Box. O M-Box utiliza a mesma base do VariZapper e, além de tratar os parasitas que já estão no nosso sistema, ele cria uma proteção em volta do nosso corpo, impedindo que novos patógenos como o vírus possam se aproximar. Não é maravilhoso poder contar com algo tão simples e ao mesmo tempo tão inovador para a prevenção e otimização da nossa saúde? Para que você conheça mais detalhes do M-Box, vou deixar alguns links de vídeos na descrição. Para saber mais, acesse o site www.larissacoelho.com.br, onde você pode também adquirir o seu M-Box, que está com estoque limitado. Para ver mais conteúdo, siga o meu canal no YouTube e no meu Instagram, @larissacoelho.isqv. Um beijo e até a próxima!